Muito bom dia, sejam bem-vindas, minhas deusas, para mais uma pausa fértil. Eu tava com saudade, confesso, de ter esse momento de troca com vocês, mas eu não consegui me conter. Vai ser uma conversa rápida, mas vai ser uma conversa muito importante. Bem-vinda, Déia, que bom que você tá aqui. Linda você, que saudade, a gente nunca mais se encontrou, não é, meu amor? Nas palestras da vida, nos marketings da vida, muita saudade, viu? É, Vai ser uma conversa curta que eu vou ter com vocês, mas não é uma conversa que não dava para caber em stories. É uma conversa que não dava para caber num post carrossel. Muito menos no Reels de 1 minuto e 90 segundos. Porque essa conversa é sobre validação da nossa própria voz. Mulheres, eu preciso muito falar isso com vocês. Porque eu sei que essa conversa vai destravar um monte de mulher aqui. Eu acabei de sair de um atendimento, primeiro atendimento do dia, e foi um atendimento muito, muito importante, que trouxe à tona um tema que precisa entrar na mente de vocês. E como eu sou uma mulher abundante, generosa, e eu gosto de compartilhar conhecimento, porque isso também realiza a minha alma e a minha missão nessa terra é trazer empoderamento para as mulheres, eu preciso conversar com vocês sobre validação da nossa própria voz. Se você quer entender melhor como validar a sua própria voz, fica comigo até o final, tá? Quero convidar todo mundo que está assistindo a live, ao vivo ou não ao vivo, por amor, comenta aqui, sabe? Compartilha essa live, chama alguém. Eu também vou chamar as minhas deusas da comunidade. Eu vou chamar. Eu sei que a maioria delas estão nesse momento no trabalho, porque é mulher adulta, trabalha esse horário, e é isso mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas por que não, né? Por que não avisar que eu tô ao vivo? Às vezes tem alguém, às vezes tem alguém que tá preparando um almoço, não é isso? Às vezes tem alguém. Vamos lá. Convidei um monte de mulheres, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Malu, Danile, sejam muito bem-vindas. Por que esse atendimento de hoje me motivou a abrir essa live assim de supetão? Porque a validação da nossa própria voz é algo que muitas pessoas, principalmente nós mulheres, nós não fazemos. E a gente não faz por uma série de razões. Uma série de razões. Mas o que eu pensei em trazer pra gente? As lembranças, né? Quando a gente nasce, nós aprendemos o nosso nome com outra pessoa, certo? Nós aprendemos o nome da comida que a gente come com outra pessoa. Nós aprendemos o nome dos objetos com outra pessoa. Geralmente, a primeira pessoa com quem um ser humano tem mais contato diário e intenso. Quem é essa pessoa, gente? Quem tá aqui ao vivo comigo, escreva aí quem é essa pessoa. É a nossa mãe. Eu pergunto para vocês e eu mesma respondo porque o pensamento é radical aqui. A nossa mãe ou a nossa cuidadora. Geralmente é uma mulher. Concorda comigo? Que do nascimento até os primeiros 5 anos de vida, quem cuida de uma criança e quem educa uma criança, quem ensina uma criança sobre o mundo é uma mulher. Se essa pessoa não foi criada pela própria mãe, foi criada por uma avó, é uma mulher. Se essa criança não foi criada pela família, mas foi criada no orfanato, o orfanato, geralmente, as educadoras, as assistentes sociais, as psicólogas, as pessoas que trabalham no orfanato, são mulheres. Na escola, quem já teve professor homem no maternal? Na alfabetização, eu nunca tive. Eu nunca tive. Geralmente, quem está dentro da sala de aula são mulheres. Lidando com crianças pequenas são mulheres. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre o mundo e sobre a gente
vem através do conhecimento de uma mulher. Se você é mulher e você está me assistindo, você precisa... Gabi, meu amor, seja bem-vinda. Laila, meu amor, seja bem-vinda para essa conversa. A gente... Será que eu tenho como colocar o tema da conversa? Eu tô falando sobre validar a nossa própria voz. Eu acabei de sair de um atendimento e esse atendimento me motivou a vir conversar com vocês sobre validação da própria voz. Esse é o tema. E aí, nós aprendemos tudo de primário sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre o mundo, com uma mulher. É uma mulher que traz pra gente a noção do que é realidade. E aí, psicologicamente falando, psicanaliticamente falando, a gente está falando da construção de um ego. Algumas pessoas na internet falam sobre o aniquilamento do ego. Não pode, gente. A gente não pode aniquilar nosso ego. Sem o nosso ego, a gente entra em estado de psicose. Porque o ego não é o nosso rival. O ego, ele é a nossa noção de eu. A nossa noção de mundo. O que a gente aprende nas primeiras fases da nossa vida é o que constrói esse ego. É o que forma esse ego. Quando uma pessoa ela perde a conexão com o ego, ela entra em estado de psicose. E aí desenvolve patologias gravíssimas e irreversíveis. Por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa ela precisa ter minimamente a conexão com o ego dela, que são os referenciais do que ela aprende. E isso faz muito sentido, o ego a serviço da consciência. Perfeito, Lai. E eles andam de mãos dadas, a consciência e o nosso ego. Vamos imaginar, eu tô lendo livros sobre Jung, ele não tá aqui agora. Um livro rápido sobre a terapia junguiana. Eu já li ele na faculdade, e eu tô sempre relendo ele é meu amigo. E aí o livro traz a seguinte analogia. Tô lendo a parte do complexo materno, porque é o que eu vou entregar para vocês de processo terapêutico no mês de maio. Mas isso serve para o ego também. Imagine o ego como uma forma de bolo. O conteúdo que você vai colocar nessa forma de bolo pode ser um bolo de banana, um bolo de cenoura, pode ser uma empanada, pode ser uma torta de frango. O recheio vai mudar, mas a estrutura é a mesma, a forma de bolo. Como é que você vai preparar um bolo sem a forma? Seja bem-vinda, Chacoani, uma honra ter você aqui, viu? Salve sua força, salve sua voz. Uma mulher de medicina poderosa que transforma mundos com a própria voz. Rausch. Então, como é que você vai fazer o bolo sem a forma? Não tem como. Sem estrutura, os conteúdos da mente não criam formas. E o que é que isso tem a ver com validar a própria voz? Quando nós ficamos adultas, quando nós ficamos adultas, chega um momento que a gente precisa parar de ouvir tanto o que o outro fala, parar de esperar tanto a validação do outro, para começar a validar a nossa própria voz, para começar a validar a nossa própria decisão, para começar a validar os nossos desejos. Nós estamos operando no reflexo do outro até um certo momento. Isso é saudável. É assim que todo ser humano existente na Terra descobre quem ele é, através do contato com o outro. E o contato que você está tendo comigo nessa live é para lhe dizer isso. Nessa altura do campeonato, nos seus 30, 35, 40 anos, não funciona mais, minha deusa. Porque se você viver esperando que o outro valide a sua existência, se você viver esperando que o outro valide seus projetos,
Se você viver esperando que o outro diga pra você, linda, é isso aí, uhul, maravilhosa, ou engolindo, você é horrível, tá péssimo, não fez mais do que sua obrigação. Esses são os conteúdos que a gente vai colocando na forma de bolo. Chega um momento que você não consegue mais se mover, porque nem sempre você vai ter validação. Nem sempre o outro vai te dar feedback. Nem sempre o outro vai dizer para você que você pode prosseguir. Muitas vezes você vai ter que lidar com o silêncio da sua própria voz. Porque nós somos adultas. E o nosso ego também precisa aprender a operar pela nossa consciência. Não temos como evitar o contato com o outro. Não temos como evitar o aprendizado com o outro. Eu não estou dizendo para você anular a porção do relacionamento na sua vida. Porque o contraste, o contato, o se permitir sair da sua bolha, da sua ilha, gera crescimento. O ponto que eu estou tentando te trazer aqui é: chegou o momento de você esperar só por isso. Porque enquanto você está presa na expectativa de só isso, você está deixando seus projetos para trás, pegando poeira na gaveta. Você fica entrando de curso e saindo de curso, criando obesidade mental. No estado constante do eu estou me preparando. Sem conseguir colocar nada para fora, porque você não executa as suas ideias, porque você não tem a validação de alguém que te diga, vamos lá. E muitas vezes você não vai encontrar alguém que tenha competência de olhar para um sonho, de olhar para um projeto, de olhar para um desejo e tratar isso com carinho e com respeito. As pessoas pensam que por exemplo, eu tenho me comunicado muito fortemente com profissionais da saúde e do desenvolvimento humano. Profissionais que dedicam a sua vida a cuidar de outras pessoas e querem prosperar através da internet. Eu tenho me conectado com essas pessoas, porque eu lancei a minha mentoria. E aí, muitas vezes, as pessoas no mundo externo olham para esse trabalho que a gente faz com a internet de produção de conteúdo, produção de stories, produção de carrossel e romantizam a experiência como se fosse fácil. E não é. Porque antes de eu abrir essa live, eu precisei matar dentro de mim a vergonha de me expor. Seja bem-vinda, Neia. Eu precisei, para eu conseguir estar ao vivo numa sexta-feira de cara lavada após um atendimento, primeiro atendimento do dia, eu precisei matar em mim a dúvida se o que eu vou falar estaria certo ou se estaria errado. Mesmo a parte da minha consciência me dizendo, vai em frente, você tem condições de fazer uma live sem roteiro. Apenas com conhecimento que você tem acumulado. Sabe por que muitas mulheres não conseguem fazer isso? Elas se preparam demais porque esperam a validação do outro. Agora aqui eu tô vendo que tem 2 pessoas ao vivo. Eu sei que essa live vai ser entregue para muitas outras pessoas. E no tempo certo essas pessoas vão chegar. Mas meu ponto com você é, não é romântico. Não é romântico. A exposição, seja na internet ou seja na vida, ela exige da gente autovalidação. Autovalidação. Dizer, eu me sinto capaz de transmitir uma informação hoje. Eu me sinto capaz de, através da minha voz, melhorar a vida de alguém hoje. Vamos fazer juntas?
Vamos fazer esse exercício juntas. Mãozinhas aqui, ó. Mudra de superação de obstáculo. Sabia? Que a força das nossas mãos nos ajuda a vencer barreiras internas? A frase chegou e já foi. Eu me sinto capaz de passar uma informação hoje. Eu me sinto capaz de transformar a vida de alguém para melhor através da minha voz. Eu me sinto capaz de comunicar o que eu penso, sem medo da rejeição. Eu me sinto capaz de sustentar minhas ideias, meus pensamentos e de comunicá-los com o mundo. O que eu estou trazendo aqui para você é uma nova etapa do seu processo de crescimento pessoal. Tá tudo bem até agora a gente ter aprendido, e eu sei que ninguém nunca te contou ou te lembrou que o seu processo de aprendizado se inicia através do outro. E vai continuar também através do outro. Mas chega um momento da psicologia adulta, da psique adulta, da mentalidade, da identidade da mulher adulta que precisa de autovalidação. Se você não se olhar no espelho e não se autovalidar, você não vai sair do canto. Você vai pegar toda a potência que o sagrado, que Deus, o universo, o infinito, os orixás, que Jesus derramou sobre você no momento que estava fazendo sua vida, você não vai usar nem 1% disso. Você vai pegar essa informação, suas características, suas potencialidades, você vai pegar os seus sonhos e vai deixar passar. Sem usufruir, sem melhorar sua vida, sem melhorar a vida de ninguém. O que eu quero que você guarde com você é validar a sua própria voz. É o que você precisa nesse momento da sua caminhada enquanto mulher adulta. Para que você consiga viver a vida que você sonha. E a vida que você sonha não é só profissional, minha deusa. Às vezes o que faz sentido para você já trabalhou muito, já está estável financeiramente. Quantas mulheres eu não recebo no meu consultório dessa forma? Já está estável. Já tem uma empresa rodando, faturando ali, seu salário é rico, próspero. E a mulher ainda não vive a vida dos sonhos porque ela não se valida. Não é uma só, não. Eu vejo mulheres que saem de situações financeiras muito boas e entram em situações financeiras muito ruins por medo da própria validação. A vida entende. Ah, Bruna, você fala com agressividade, você parece que vai bater na pessoa. Meu amor, se eu não trouxer a psicologia do confronto para sua manhã de sexta-feira, dia 8 de maio, vai chegar dezembro e você não vai ter feito nada com a sua vida. Eu tinha o que fazer agora às 11 horas da manhã. Mas o meu coração me disse que era muito mais importante eu vir te dar essa mensagem. Porque assim como minha cliente do consultório precisou ouvir, você também precisa. Ah, Bruna, mas eu não tenho um cenário perfeito. Eu também não tinha não, querida. Eu comecei a gravar na pandemia. Dentro de casa, de um apartamento, no conjunto habitacional, lá em Salvador. Para ser bem específica, no bairro da Sussuarana. Foi assim que eu comecei a fazer live. Tudo que eu tinha era o notebook velho da época da faculdade e o meu celular.
que a câmera não era e o meu celular nem é um dos melhores. Eu uso um celular comum. Eu não gosto de iPhone. Eu prefiro o Galaxy. Hoje meu cenário é maravilhoso, mas isso foi uma decisão. Porque eu comecei de algum lugar. E de um lugar escasso. Não foi de um lugar frutífero. A perfeição, ela não vai chegar. A minha vida não é perfeita. De jeito nenhum. A vida da blogueira que usa iPhone também não é perfeita. A vida da empresária que fatura múltiplos milhões também não é perfeita. Também não é perfeita. E nunca vai ser perfeita. Mas como é que a gente pode agir diante da imperfeição? O que é que a gente pode fazer de melhor diante da imperfeição? Como é que a gente pode tornar a nossa vida mais leve e satisfatória pra gente diante da imperfeição? Validando a nossa própria voz. Foi uma intuição muito forte que chegou no atendimento dessa cliente anterior. Eu poderia deixar passar. Eu estou deixando registrado para o futuro. Que chega uma fase na vida de todo ser humano adulto que esse ser humano só consegue se validar, só consegue se realizar quando valida a própria voz. Quando não fica se questionando o tempo todo se deve entrar numa academia ou não. Você acredita que tem mulheres que ficam evitando entrar na academia porque fulano, cicrano, beltrano vai dizer que ela tá imitando os outros, porque agora é hype entrar na academia? É brincadeira? Você acredita que tem gente que faz isso? Que deixa de pegar o salário e viajar nas férias, deixa de curtir as férias, porque a família vai julgar ela. Sabe quantas pessoas deixam de usufruir do próprio dinheiro por medo de parecer próspera diante dos seus familiares? Por medo de ser a pessoa que fica sempre sendo solicitada para pedir empréstimo pelos seus familiares? Olha lá, fulaninha, agora tá assim, ostentando. Aí a pessoa, ao invés de usufruir do seu dinheiro, de levantar a cabeça e dizer, é fruto do meu trabalho. Eu vi, isso é tão real, e aí para ilustrar sem precisar expor ninguém. Eu vi isso de modo real, que eu tô fazendo uma pesquisa sobre o trabalho com as mães. Fiz uma pesquisa severa no Instagram e no TikTok de conteúdos sobre mães narcisistas. E a cena era a seguinte, um WhatsApp de uma filha conversando com a mãe. A filha chega empolgada do trabalho e manda o vídeo do ar-condicionado que ela tinha comprado. E aí a primeira, ela tava feliz, era o trabalho dela, ela comprou um ar-condicionado, e ela vai compartilhar a alegria dela com quem? Com a mãe. Aí a mãe, ao invés de falar, ô minha filha, que é o que a gente espera, né? Ô minha filha, parabéns, que bom que você agora vai dormir com mais conforto. Você tá precisando de alguma coisa? Tem alguma forma que eu possa te ajudar? Ó, e vou aí, viu, ficar nesse ar-condicionado com você. Vou aí dormir com você pra não passar calor de noite. Não, nada disso. Sabe o que é que a mãe diz? O que é isso? Onde foi que você arrumou isso? Aí ela fala, minha mãe, eu trabalho. Eu me preparei meses pra comprar esse ar-condicionado. Menina, você sabendo que fulaninha tá com a criança pequena dentro de casa, você ao invés de comprar o ar-condicionado pra ela, você compra e bota no seu quarto. Fulaninha é irmã dela. Minha mãe, mas a responsabilidade de fulaninha e dos filhos dela é dela. Eu não tenho nada a ver com isso nela. Tire e traga pra cá, porque sua irmã tá precisando de um ar-condicionado. Ela, eu não vou tirar, minha mãe. Ela, pois então, eu vou aí, eu vou tirar. Um ar-condicionado. A pessoa não pode se dar o direito de ter. Você acha que a próxima conquista dessa menina, ela vai mostrar pra essa mãe? Talvez. Porque aí tem uma dinâmica de dependência emocional com essa pessoa.
a mãe exerce um controle sobre ela. Mas tem pessoas que já pegaram a visão e já deixam de compartilhar. Mas sabe qual seria o comportamento de uma pessoa que valida a própria voz? Chegaria em casa, tomaria um bom banho, botaria uma boa série e iria curtir seu ar-condicionado sem precisar mostrar para ninguém. Porque esse ato de mostrar, muitas vezes, é a expectativa de dizer: muito bem, você fez certo. E, claro, a gente tem uma necessidade de compartilhar nossas questões. Tanto é que os consultórios de psicologia estão assim, ó, lotados. Mas esse caso, ele ilustra exatamente esse ponto. Porque naquele momento, aquela menina internalizou que não é seguro compartilhar as conquistas dela. E aí, se ela estivesse validando a própria voz, seria inteligente ela não precisar mais dessa validação, desse compartilhamento. Só que o que é que o nosso inconsciente faz? Ele sabota. Ele evita, ele cria comportamentos disfuncionais para que você não tenha as conquistas. Não é eu conquisto e eu vou esconder apenas. É eu vou evitar conquistar para não ter que mostrar. Porque se eu conquistar e eu não mostrar, eu também vou sentir culpa. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Faz sentido? Alguém aqui já viveu algo assim? Conte para mim nos comentários. E eu nem tava pensando nessa história, mas a informação, você tem que fazer uma live sobre validar a própria voz, foi muito forte. E aí chega esse caso como um insight para ilustrar, e eu acabo dando uma aula de psicologia para vocês. E saio da live, porque ela já tá acabando, com esse sentimento de que eu sei. Não só sobre psicologia, mas também sobre comunicar. E mesmo que essa live não chegue em lugar nenhum, para mim, Bruna Anahy, psicóloga, terapeuta holística e mentora de mulheres que querem se posicionar e prosperar através da própria voz, já valeu a pena. Já valeu a pena. Quando, e aqui eu posso ir um pouquinho mais além com vocês? Nem sei que horas são, deixa eu ver que horas são. Eu tenho coisa para fazer hoje, viu? Meu dia não tá light, não. Tenho muitos processos para dá para falar. Vamos lá. Posso ir um pouquinho mais além? Porque a ginecologista natural ainda existe dentro de mim. Tá? Ju, meu amor. Eita, Ju, tô lhe devendo. Vânia, meu amor. Como é que você tá? Vou além. Nosso útero, ele é um centro criativo. A função dele é criar. Aí, às vezes, você tem uma ideia, um desejo, uma vontade, e você acha que são coisas da sua cabeça. O seu útero, ele tá conectado com os hormônios que saem da sua cabeça. A glândula hipófise, ela tá dentro da nossa cabeça. E ela secreta hormônios que estimulam a função uterina. E a função uterina é criar. Criar o quê? Criar vida. Só que essa criação da vida não é só criação de filhos. É a criação também dos seus projetos, dos seus sonhos. A sua própria vida é criada também com a função uterina. É por isso que uma mulher, ela não opera somente pela lógica mental, ela também opera pela força uterina. Nenhuma mentora de marketing, de empreendedorismo, de negócios vai te falar isso. Porque muitas delas sofrem do adoecimento que eu vou trazer agora aqui. Negar a própria biologia, o próprio funcionamento natural do corpo,
negar a ciclicidade, negar a realização dos próprios sonhos, dizer não para os seus projetos, dizer não para os seus desejos, vira doença. A longo prazo, ou a depender do impacto da negação, vira doença. Tem mulheres que têm miomas porque elas vão gotejando vários nãos. Ela vai se dando muitos nãos ao longo da vida. Tem mulheres que têm endometriose porque ela vai se tolindo o tempo todo para se encaixar numa vida que não pertence a ela. Numa vida que alguém desenhou para ela. Geralmente a sociedade, a família tem muita imposição com o que é socialmente aceito. Muitas vezes a mulher tem síndrome do ovário policístico porque ela tem excesso de criação e pouco excesso de execução. E aí muitas dessas grandes empresárias, marqueteiras, que usam anticoncepcional para silenciar o ciclo, para se masculinizar, têm problemas como esse. Sofrem dessas doenças. A causa é só essa? Claro que não. Estilo de vida, herança transgeracional, uma complexidade. Mas emocionalmente o impacto é esse. E aí você tá pensando que é só você agir com a força da sua mente. Primeiro passo é você se deslocar da necessidade de validação externa. Segundo passo é você começar a dizer para você mesma: eu posso, eu consigo, eu vou fazer. A minha voz, ela tem poder. E ir treinando, e ir fazendo, e ir errando. Erra! O que é que tem errar? O que é que tem errar? Vai cair um braço, vai cair um dedo, vai cair uma perna? Se você tentar errar, mudar o caminho, tentar de novo, desculpa. O acerto a gente descobre errando. Então, esse estado de muita proteção te coloca ou em paralisia, em anulação, autoanulação, e isso tem um impacto para a sua saúde física, mental e emocional. E é por isso que eu estou abrindo essa live. E aproveitando que já que eu estou aqui falando sobre tudo isso, eu quero fazer um convite para vocês. Talvez você ainda não seja minha cliente, talvez você ainda não tenha passado por uma consulta comigo, mas eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Eu Sou Riqueza. Essa comunidade é um espaço terapêutico onde acontecem encontros mensais. Uma vez por mês a gente se encontra ao vivo. E nesses encontros mensais a gente trabalha um tema específico. O tema do mês de maio é a nossa relação com a nossa mãe. Não a nossa mãe física, mas a mãe que a gente cultiva na nossa cabeça. Ou com as imagens femininas que a gente cultiva na nossa cabeça, porque tem mulheres que não foram criadas pelas mães. Tem mulheres que não conheceram as próprias mães. Mas que teve uma professora. Mas que foi criada por uma irmã mais velha. Mas que foi criada por uma mãe adotiva. Então, essas imagens maternas, femininas, do início da nossa vida têm um impacto sobre isso que eu estou falando. Validar a própria voz. Sua autoimagem. Sua autoaceitação. A noção de eu que eu falei no início da live sobre o ego, a formação do ego. Hoje essa live foi uma senhora aula de psicologia. Então, o nosso trabalho em maio vai ser desassociar dessas imagens mentais negativas sobre a maternidade. Tem mulheres que desejam muito ser mães e estão inférteis. Sabe por quê?